Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Tutoria de Química. E hoje eu estou trazendo mais uma questão do Enem para a gente resolver junto. Essa é a questão número 58 do Caderno Azul do primeiro dia do Enem do ano de 2011. Então vamos dar uma olhada nesse enunciado. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes feitos geralmente à base de glicerina e polietileno glicol. E nós temos aqui então a imagem da glicerina, da molécula da glicerina e da molécula do polietileno glicol. A pergunta é: a retenção de água na superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência da interação dos grupos hidroxila dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de: alternativa A, ligações iônicas; alternativa B, forças de London; alternativa C, ligações covalentes; alternativa D, forças dipolo-dipolo; ou a alternativa E, ligações de hidrogênio. Bom, como a própria questão fala aqui no trecho da pergunta, a interação ocorre entre os grupos hidroxila, OH-, dos agentes umectantes, então no caso da glicerina e do polietileno glicol, com a umidade contida no ambiente. Então seria a água que está dispersa no ar em que a nossa pele está em contato. Então vamos colocar aqui as moléculas de água, pelo menos uma molécula de água, para ficar bonita essa interação. Para responder essa questão, nós precisamos entender o que seria cada uma dessas interações. Bom, no caso das ligações iônicas, essas vão ocorrer sempre entre um metal e um ametal. Um bom exemplo de uma ligação iônica é o sal de cozinha, o NaCl, onde nós temos então o sódio, que é um metal alcalino, então metal alcalino, e o cloro, que é um halogênio, no caso é um não metal. Nas ligações iônicas ocorre a transferência de elétrons entre as espécies. Então, neste caso, o sódio vai doar um elétron para o cloro e então ficaremos com as seguintes cargas em cada um dos átomos: sódio mais e cloro menos. Vamos seguindo então para a próxima alternativa. Vamos apagar aqui rapidinho. Aí, esse aqui quis ficar. Vamos deletar. Aqui, pronto. Bom, a alternativa B se refere a forças de London. As forças de London são interações que ocorrem entre moléculas apolares. E elas são as interações mais fracas que podem existir. Bom, vamos desenhar aqui de novo o OH- e a molécula de água. OH. A água e o OH- são polares, eles apresentam polaridade. Por quê? Porque o oxigênio está puxando a densidade eletrônica para ele nos dois casos. Isso faz com que, aqui na molécula de água, ambos os hidrogênios fiquem com uma carga parcial positiva, enquanto o oxigênio com uma carga parcial negativa. Já no caso dessa hidroxila, na molécula ela não vai se apresentar dessa forma. Ela vai estar ligada a um carbono, como nós podemos observar aqui. Nós temos então OH ligado a um carbono e OH ligado a outro carbono. Bom, acontece que o oxigênio também vai puxar a densidade eletrônica desse carbono para ele. Então nós vamos ter aqui o hidrogênio com uma carga parcial positiva e o carbono também com uma carga parcial positiva, enquanto esse oxigênio vai possuir uma carga parcial
negativa. Volto a fazer aqui esse simbolinho. Pronto. Bom, então, essas forças de London não vão ocorrer nessas moléculas, porque elas são moléculas polares. Então, nós já podemos descartar a alternativa B. Bom, a alternativa C se refere a ligações covalentes. As ligações covalentes, assim como as ligações iônicas, são da ordem de ligações. O que seriam essas ordens de ligações? São as interações que constituem as moléculas. No caso, as ligações iônicas podem formar sólidos iônicos como o NaCl, o sal de cozinha. Enquanto que, vamos colocar aqui a alternativa A, enquanto que as ligações covalentes vão formar um compartilhamento de elétrons. As ligações iônicas se baseiam na transferência de elétrons, enquanto as ligações covalentes se baseiam no compartilhamento. Então, quando nós tivermos átomos iguais, usando como exemplo o carbono, ligação carbono-carbono, estes elétrons eles vão se localizar exatamente no meio entre esses dois carbonos. A mesma coisa vai acontecer para o O2, para o N2 e assim vamos indo. Bom, quando nós tivermos dois átomos diferentes ligados, como por exemplo, vou pegar outra cor, como por exemplo, o carbono e o oxigênio, quando nós tivermos esses dois átomos diferentes ligados, assim como nós observamos aqui, nós vamos ter um deslocamento desses elétrons para mais próximo do elemento mais eletronegativo, que nesse caso é o oxigênio. Então, um exemplo bem a grosso modo aqui, nós teríamos esses dois elétrons mais próximos do oxigênio, sendo que um deles é do próprio oxigênio e o outro é do carbono. Mas ainda assim, nessa ligação os elétrons são compartilhados, eles não são transferidos. Essa é uma ligação covalente polar, onde existe uma polaridade, pois um dos átomos puxa para mais próximo dele esses elétrons. Bom, então nós já podemos descartar também essa alternativa C, pois ligações covalentes ocorrem para a formação de uma molécula. Então vamos seguindo para a alternativa D. A alternativa D se refere às forças dipolo-dipolo. O que são as forças dipolo-dipolo? As forças dipolo-dipolo são a interação entre moléculas polares. Então vamos usar como exemplo aqui uma molécula de HCl, onde o H, o hidrogênio, possui uma carga positiva, nesse caso parcial positiva, e o cloro uma carga parcial negativa, pois eles ainda estão ligados. Quando essa ligação for dissociada, quando esses dois átomos se separarem, aí sim nós teremos os íons propriamente ditos. Bom, o que acontece nas interações dipolo-dipolo seria mais ou menos o seguinte. Aqui nós teríamos então outro cloro e outro hidrogênio. Como esse cloro possui uma carga parcial negativa, ele vai tentar se aproximar do hidrogênio e vão formar uma espécie de ligação. Não é uma ligação, é mais uma interação. Porque, como nós bem sabemos, os opostos se atraem. Então, mais atrai menos. Então, essa seria a interação dipolo-dipolo. Ela é uma interação mais geral. Quando nós estamos nos referindo a dipolo-dipolo, nós estamos falando qualquer tipo de interação polar. Portanto, ainda assim, ela não se adequa satisfatoriamente como uma resposta para essa questão. Não que ela esteja errada, mas ela não satisfaz 100% essa questão. Mas vamos analisar a alternativa E e verificar qual das duas se adequa melhor. Bom, apagando aqui rapidamente, a alternativa E nos fala ligações de hidrogênio. O que seriam as ligações de hidrogênio? Bom, as ligações de hidrogênio ocorrem entre hidrogênio, flúor, oxigênio ou nitrogênio.
Então, se eu tiver uma molécula de água e outra de amônia ou de ácido fluorídrico, então nós vamos observar a formação de pontes, entre aspas. Antigamente, essas interações eram chamadas de pontes de hidrogênio, mas hoje nós chamamos elas de ligações de hidrogênio. Então, como vai acontecer essa interação? Nós vamos observar que, por possuir uma carga parcial negativa, o oxigênio, então, está mais propenso a doar elétrons, enquanto que o hidrogênio vai possuir uma carga parcial positiva. E isso acontece nos dois casos, no caso do H2O e no caso do NH3. Por quê? Tanto o oxigênio quanto o nitrogênio são mais eletronegativos que o hidrogênio. Então, nós vamos ter aqui cargas parciais positivas em todos os hidrogênios do nitrogênio. Então, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma aproximação entre os hidrogênios que possuem a carga parcial positiva com os centros negativos das moléculas. Então, nós podemos tanto ter uma interação entre as próprias moléculas de água, formando essas interações, essas ligações de hidrogênio, quanto entre moléculas diferentes, como a água e a amônia, produzindo então as ditas pontes de hidrogênio. Então, se nós observarmos com atenção, no ar atmosférico nós temos uma quantidade de água. Então, nós teríamos moléculas de água dispersas no ar. E, quando nós passamos o creme na pele, nós teremos também essas moléculas aqui de glicerina e de polietileno glicol dispersas em uma camada na nossa pele. O que vai acontecer é que os hidrogênios das moléculas de água dispersas na atmosfera vão interagir com o oxigênio presentes nessas substâncias que compõem os cremes. Então, dessa forma, nós conseguimos observar que a alternativa que responde corretamente, que satisfaz melhor essa questão, é a alternativa E, ligações de hidrogênio. Então, pessoal, por hoje era isso. Críticas, dúvidas ou sugestões nos comentários, no Instagram ou no Facebook, que vão estar aparecendo aqui na descrição e aqui na tela. Se você está gostando dos conteúdos que eu estou trazendo e quer continuar acompanhando, deixe um gostei no vídeo e inscreva-se no canal. Aproveite também e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui e até a próxima!